Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera. Boa tarde, gente. No Sem Censura, nós vamos falar diretamente da Bienal do Livro, que começa hoje aqui no Rio. Mas vamos falar também de masculinidade, de câncer e nutrição e de música. Olha, referência para muitos artistas, Jackson do Pandeiro completaria 100 anos nesse sábado. Para comemorar o centenário do Rei do Ritmo, como era conhecido, convidamos o Du Vieira, formado pela Rebeca e pelo Ricardo Vieira. Além dos palcos, eles também dividem a vida e estão esperando a Olívia, primeira filha do casal. Muito bom. Estamos com Ismael dos Anjos, que é jornalista, fotógrafo. Ele vai falar do nosso estúdio lá de São Paulo sobre o documentário O Silêncio dos Homens e também sobre uma pesquisa inédita, Masculinidade no Brasil, que foi apoiada pela ONU Mulheres. Os alimentos podem ser um eficiente remédio na prevenção do câncer. Para falar desse tema, vamos conversar com a nutricionista Luciana Maia, que amanhã é o dia dela, e ela é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Muito bom. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 021 99903 5329. Bom, então vamos agora direto para o Rio Centro, lá na Bienal do Livro, onde está nossa querida Cátia Navarro, do jeito que ela gosta, cercada de gente, cercada de livros, e ela vai entrevistar o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Boa tarde, Cátia, querida, é tudo seu. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Vera Barroso, boa tarde, Bruno Barros e boa tarde ao público do Sem Censura. A TV Brasil, a EBC, está aqui no Rio Centro e estará ao longo de toda a semana levando as melhores informações para vocês sobre o que acontece na Bienal do Livro. Essa que é a 19ª Bienal. E a gente está aqui no estúdio montado pela TV Brasil, no mezanino do pavilhão verde, para falar com o Laurentino Gomes, que está lançando esse livro aqui, gente, Escravidão. Um livro difícil de fazer, não foi, Laurentino? 6 anos de pesquisa? Foram 6 anos de pesquisa, eu li cerca de 200 livros sobre esse assunto. Depois eu pus o pé na estrada, fui fazer reportagem, porque eu sou jornalista, visitei 12 países, 8 na África. Foi uma experiência do ponto de vista literário, jornalístico, mais humano, muito intensa para mim. E o resultado é esse livro, que eu acho que trata de um assunto fundamental para entender o Brasil de hoje, que é a nossa herança africana e a forma como nós lidamos com ela hoje, né? Vale dizer, Laurentino, para quem está vendo a gente, quantos foram os escravos que chegaram ao Brasil? Esses números são assustadores. Embarcaram na costa da África para o continente americano 12,5 milhões de pessoas. O equivalente ao total do município de São Paulo hoje. 10 milhões e 700 chegaram às Américas, das quais 5 milhões no Brasil. O Brasil importou mais de 40% do total de cativos que vieram da África para as Américas. E foi também o país que mais tempo demorou para acabar com o tráfico negreiro, pela lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último no continente americano a acabar com a escravidão pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Então é interessante, porque o Brasil foi construído por mão de obra cativa. Todos os nossos ciclos econômicos, do pau-brasil até o café, passando pelo tabaco, pela cana, pelo algodão, pelo ouro, pelo diamante, foram construídos. Então eu diria assim, para resumir, o Brasil foi construído por mão de obra escrava. E quais as condições em que esses escravos chegavam aqui? Desde que saíam da África, inclusive a viagem, bastante difícil também. Sim, isso era uma jornada de muita dor, de muito sofrimento. Existem pesquisas que mostram que de cada 2 cativos capturados no interior da África, só um sobrevivia a toda a jornada e começava a trabalhar no Brasil. Portanto, o índice total de mortalidade era de 50%. Mas o mais dramático, eu diria que era a mortalidade no Oceano Atlântico. Morreram 1,8 milhões de pessoas atravessando o oceano, o que fez com que o Atlântico se transformasse num grande cemitério líquido. Se você dividir pelo número de dias, dá 14 cadáveres lançados ao mar todos os dias, em média, ao longo de 350 anos. Um número tão grande que, segundo relatos da época, fez com que
mudasse o comportamento dos cardumes de tubarão que passaram a seguir os navios negreiros à espera desses corpos que seriam lançados ao mar. Eles chegavam como mercadoria, eles eram marcados a ferro quente na pele, no peito, nas costas, ainda na África. Então, eles chegavam aqui, às vezes, com 3 ou 4 marcas de ferro quente que indicavam quem tinha capturado, quem tinha vendido, quem tinha transportado, quem era o dono. Eram mercadorias, tinha uma tabela de preços que dependia do sexo, da idade, da saúde, da condição de trabalho. E eram comprados e vendidos em leilões, em praça pública, como hoje você vê o leilão de gado numa feira agropecuária do interior do Brasil. E eram seres humanos que eram tratados dessa forma. Então, você vê a dor, a história de sofrimento, e são brasileiros que hoje fazem parte do nosso país, né? Os seus descendentes. Isso tudo está nesse seu livro aqui, Escravidão. Tá, esse livro aqui, ele começa com o primeiro leilão de cativos em Portugal, no dia 8 de agosto de 1444, na frente do príncipe Dom Henrique, o Navegador, que eu explico no livro que aparentemente navegou muito pouco, se é que navegou, mas era o primeiro grande traficante de escravos, ele é o patrono dessa história. E vai até a morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695, que hoje é o nosso Dia da Consciência Negra. Portanto, cobre um período de 250 anos. O segundo volume, que sai o ano que vem, é sobre o século XVIII. Num período de apenas 100 anos, entram 2 milhões de cativos para trabalhar nas minas de ouro, diamante, de Minas Gerais, a expansão da fronteira brasileira em direção à Amazônia e ao Centro-Oeste. E o terceiro, para 2021, é sobre o século XIX, o movimento abolicionista, a Lei Áurea e principalmente o legado da escravidão no Brasil de hoje. Isso, de certa forma, explica a desigualdade social do nosso Brasil de hoje? Sim. Escravidão não é um assunto de museu, parado, tombado, congelado no passado. A escravidão está viva entre nós. É como uma ferida que não cicatrizou. Ou, numa outra analogia, como um fantasma que continua a nos assombrar todos os dias. De duas formas. Na desigualdade social existe um abismo de oportunidades entre a população descendente de colonizadores europeus e a população descendente de africanos. Em todos os itens que você imaginar, de renda, a população carcerária, os melhores postos da administração pública, na iniciativa privada, e é o que é o grande problema brasileiro, a exclusão. Mas também na forma de preconceito racial. Nós fingimos no passado que nós éramos uma grande democracia racial. Mas aí você vê nas redes sociais hoje manifestações cruas de racismo, até no discurso das autoridades. Então, nos campos de futebol, em que nossos jogadores negros são xingados todos os dias, todos os jogos. Então, eu diria que esse é o legado da escravidão. Nós precisamos tratar dele, nós precisamos curar essa ferida, porque senão o Brasil não vai ser um país digno dos nossos sonhos no futuro. Laurentino Gomes, eu agradeço muito a você, em nome de toda a equipe do Sem Censura e ao público que agora nos assiste no Brasil. Obrigada pela sua presença aqui na Bienal e também no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vera Barroso, Bruno Barros, nós estamos aqui na Bienal do Livro de 2019 no Rio de Janeiro e passamos para vocês agora com o programa Sem Censura. Maravilha, Cátia. Muito bom. Linda entrevista. Morri Parabéns. de inveja. Sou fã desse cara aí. Pô, Cátia, tá muito bem acompanhada. Muito bom. Então, vamos começar agora aqui no estúdio com um pouco de música? O Bruno estava falando que é o centenário do Jackson do Pandeiro amanhã. Você é violonista do Xangai, quer dizer, você conhece o repertório do Jackson de trás para cá, de frente para trás, né? Que honra, né? Boa tarde a todos, boa tarde. Prazer em tê-los aqui. Então, é uma honra grande, né? Tocar com esse menestrel que canta a cantoria do sertão, que é conhecido como Sertão Profundo, né? E o repertório de Jackson está nesse repertório. Então, é uma honra imensa. Vamos tocar. Vamos lá. Meu pai me disse, meu filho, tá muito cedo. Eu tenho medo que você case tão moço. Eu me casei e vejo o resultado. Tô atolado até o pescoço. Meu pai me disse, meu filho, tá muito cedo. Eu tenho medo que você case tão moço. Eu me casei e vejo o resultado. Tô atolado até o pescoço. Minha mulher, apesar de ter saúde, foi pra Hollywood, fez uma operação. Agora
vem com uma nova bossa, uma voz grossa aqui dentro vão. Quando eu pergunto o que é isso, Joana, ela responde, você se engana. Eu era Joana antes da operação, mas de hoje em diante meu nome é João. Não se confunda, nem troque meu nome, fale comigo de homem pra homem. Fique sabendo já de uma vez que você me paga tudo que me fez. Agora eu ando todo encabulado e essa mágoa é o que me consome. Por onde eu passo todo mundo diz, aquele é o marido da mulher que virou homem. Muito bom! Eu não conhecia essa música, quer dizer que ele é pioneiro no tratamento do trans. Sim, ele foi o primeiro a tratar sobre mudança de gênero numa canção, essa de 61. Olha Né? Tipo um lado B do Jackson, que eu passei a conhecer por causa de Xangai. Porque o Xangai tem essa característica, ele mostra o lado que é pouco conhecido. Né? Então, parte do repertório do Xangai é das obras assim do cancioneiro que pouca gente conhece. Então, é outro motivo de alegria. Mesmo você, que é de Sergipe, não conhecia? Não chega na rádio, não chega assim, do ponto Você de tem que vista fazer popular. pesquisa Tem que para fazer descobrir, pesquisa. né? E é um Jackson do camarada Pandeiro que... teve mais de 400 canções, Pois né? mais de 30 discos. Tá. Então tá. Certa vez eu fiz uma viagem com o Xangai de carro, que nós passamos 7 horas ouvindo Jackson e Jacinto em um pendrive. Como ele chama, pendrive. Pendrive, muito bom. Olha só, eu adorei ouvir vocês hoje com Pérolas de Jobim. Acho que vocês fazem uma coisa linda, realmente, muito bonita. Vocês inventaram esse projeto. Conta para mim, como foi que vocês se conheceram, Rebeca? Porque... Eita. Conta. Eu jamais poderia imaginar que eu ia conhecer o grande amor da minha vida e parceiro musical pelo Facebook. Imagina, né? E ainda falam mal dos computadores, das redes, Pois é, né? a gente foi seguindo voluntariamente o trabalho um do outro, como a gente faz com outras pessoas, né? Que às vezes a gente não conhece, mas admira o trabalho musical. Até que, depois de um ano e tanto, veio os primeiros diálogos. Rolou um inbox. Isso. E aí eu despenquei lá para Sergipe para conhecer Ricardo. Ela foi a Aracaju para um lançamento de um disco. Porque não, olha só, você é do Espírito Santo, mas mora aqui no Rio. Isso, E eu moro trabalha no Rio aqui no Rio, há 7 anos né? já. Isso. A gente já teve você aqui umas 2 ou 3 vezes com os ordinários e tal, não é isso, Rebeca? E ele estava lá no Sergipe. Você ficava lá. Eu estava lá trabalhando, fui lançar um disco e ela disse, eu vou aí para o lançamento do disco. Tá. Oportunidade de conhecer o Nordeste, fui lá. E aí? Aí vem a cantada do século, gente. Como foi? Porque, olha só, Do Vera, século? Deve ter sido muito porque, bom. olha só, o que é normal de uma cantora perguntar para um violonista, ou de alguém perguntar para um violonista, né? Você toca Oceano, Flor de Lis, Wave, Noite Feliz, parabéns para você. Ela chega para mim e diz assim, você toca Santa Morena do Jacó do Bandolim? Aí eu, rapaz, mas Santa Morena não tem letra. É uma peça para bandolim, dificílima. E de cantar, Você conhecia? eu conhecia. Mas foi Caramba, minha ele sorte. disse sim? Eu disse sim. Então mostra isso. Mostra aqui. Eu faço questão de ver o que é isso. Caramba! Ele tocava, Rebeca, eu não acredito nisso. Tocava. Fiquei de boca aberta, tô até aqui. Aí Eu pedi ela em casamento imediato. Não, Eu aí compreendo. Não desgrudou mais, né? Acho que até eu pediria. E aí não desgrudou mais. Depois dessa música, a gente tocou a noite toda, acho que foram mais de 20 músicas, e aí a gente falou assim, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa musicalmente juntos. E aí veio Pérolas para o Jobim. Tá. Né? Porque foi um projeto que nasceu no ano passado e era o centenário... Não, centenário não, perdão. A comemoração dos 60 anos da Bossa Nova, e a gente escolheu fazer um lado B também do Tom Jobim, pouco conhecido, com as pré-bossas, as canções que datam aí de 47, com a primeira composição do Tom Jobim, até 58, com Chega de Saudade, que lança realmente a Bossa Nova. E são quantas músicas, mais ou menos, que vocês selecionaram? Nós Que são selecionamos... 11 anos, né? Nós selecionamos 16 para o show
e o disco com 10. Mas são várias. Nós encontramos mais de 20 composições daquele É período. pré-Vinícius, não é não? Ou Também pré-Vinícius. tem também, mas já Encontra com tem Vinícius, Vinícius aí no meio. Tem Mas- algumas É com Nilton Nilton Mendonça, basicamente, não Algumas é? com Dolores Duran também. Incrível, Dolores Duran. E teve alguma pérola assim que vocês descobriram? Que são pérolas, vocês têm, Sim. o nome é perfeito. Alguma que vocês descobriram que vocês não conheciam? Várias, na Nossa, verdade. Imagina Podemos tocar um pedacinho? Pode. Imagina, a gente... Imagina é uma peça feita para piano, a primeira composição do maestro, que ficou por anos guardada dentro da gaveta e só foi retirada 35 anos depois, na ocasião de um filme Para Viver um Grande Amor, que Chico Buarque foi desafiado a colocar letra nessa música. Então ela tem vários saltos e depois ela virou então a canção Imagina. Imagina, hoje à noite a gente se perder. Imagina, hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua gris? Quando a lua começa a murchar, lua gris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar e olha o sol da manhã, olha a chuva. Que maravilha. Obrigada. Eu quero muito esse CD. Onde é que ele está? Está nos streamings todos? Está disponível em todas as redes sociais. Vocês vão fazer as algum show com plataformas online. pérolas? Vocês fazem? Como é que tá? Microfone. Qual é a programação? Nós já fizemos algumas vezes aqui no Rio de Janeiro e em vários estados, né? Nós já conseguimos circular com esse show por vários estados, Nordeste e Sul. E foi bem interessante, né? E outra coisa é que nós temos esse show arranjado para a Orquestra Sinfônica. Então, nós já realizamos também o concerto Pérolas para Jobim, que é esse mesmo repertório. Já com 3 orquestras, né, Ricardo? Pois é. A Orquestra de Sergipe, a Orquestra do Espírito Santo e a Orquestra de Campina Grande, que foi quando nós fomos lá na terra de Jackson, né, na Paraíba, e tivemos a oportunidade também de realizar esse concerto lá, além de cantar algumas músicas de Jackson do Pandeiro. Que coisa maravilhosa. Gente, a vida de vocês não está mal. Vamos fazer um intervalo, rapidinho, a gente volta. Muito linda. E está aqui, estamos de volta com o Sem Censura ao vivo, e está aqui o CD. Não é, Rebeca? Muito bom. A gente agora vai direto para São Paulo conversar com o Ismael dos Anjos, que tem esse documentário fantástico sobre a masculinidade dos homens no Brasil e que é um filme que entrou em cartaz no YouTube ontem. Eu queria que o Ismael... Tudo bem, Ismael, com você? Eu queria que você contasse como foi ontem essa estreia no YouTube. Conta como é que rolou. Claro. Primeiro, um prazer estar aqui. O Silêncio dos Homens estreou ontem às 8h30 da noite no YouTube, mas ele foi reproduzido por mais de 1.100 inscritos. Só de sessões abertas de voluntários foram 240 espalhadas por lugares como Tribunal de Justiça, igrejas, fora do Brasil também. Então, é um documentário que tem uma força muito grande por falar de um assunto cada vez mais urgente. Ô, Ismael, quanto tempo tem o documentário? E eu queria que você me contasse um pouco como que você realizou, quanto tempo demorou. Fala um pouquinho das pesquisas, porque foram 40 mil pessoas pesquisadas, quer dizer, é uma pesquisa extensa, né? Fala um pouquinho disso. Claro. O Silêncio dos Homens é o nosso segundo documentário do Papo de Homem. Há 2 anos atrás a gente fez, há 3 anos, em 2016, a gente fez um chamado Precisamos Falar com os Homens, sobre equidade de gênero.
em parceria com a ONU Mulheres, e dessa vez a gente quis investigar como as masculinidades se constroem no Brasil, entender quais são as particularidades do que formam os homens brasileiros, o que os homens brasileiros são ensinados quando são crianças, o que os homens brasileiros reproduzem, dores que os homens sentem, dores que os homens causam. Então, esse era o pano de fundo do documentário. Para fazer o documentário, a gente decidiu que deveria fazer 2 pesquisas anteriormente. A gente fez uma pesquisa qualitativa que entrevistou 25 especialistas de áreas diferentes da pesquisa sobre gênero e, além disso, a partir dos achados dessa entrevista com especialistas, a gente divulgou um questionário que foi respondido por 47 mil pessoas, então entre homens e mulheres pelo Brasil inteiro. Depois a gente fez essa redução por escolaridade, por raça, por região, para a gente conseguir, e a pesquisa tem uma base de confiança, um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 1%. Então é um retrato bem fiel de como os homens são ensinados o que é ser homem no Brasil. Você sabe que, desculpe, só uma coisinha que eu queria remeter à nossa discussão, agora ao começo do programa, com o Laurentino Gomes, que está saindo esse livro sobre a escravidão, e que o homem negro, ele é foco de vários momentos do teu filme, você fala de você mesmo, tem momentos muito bonitos, tem inclusive aquele rapper, e ele diz uma coisa ótima a respeito do filho dele que está crescendo, o garoto que tem 8 anos, que ele diz que o momento da primeira blitz policial, quando você é enquadrado pela polícia, que eles te acusam de ser negro, ele diz que ele sabe o que o filho dele vai passar. Então, a especificidade do nome negro, você retrata muito bem nesse teu filme, não é não? Foi um dos cuidados que a gente teve. Foi o Tim Arif, que é um rapper aqui de São Paulo. Ele tem um trabalho incrível e ele discute masculinidades negras. O filho dele é o Jorge. Uma das coisas que a gente entende ao falar sobre homens no Brasil, a gente precisa falar que homens são esses. A gente ouve muito falar dos homens como um gênero no poder. Os homens são 85% do Congresso Nacional, mais de 80% dos CEOs, mas normalmente são homens brancos. Quando a gente fala de homens negros, onde estão os homens negros? Muitas vezes encarcerados. Os jovens negros são os que mais morrem, entre 18 e 25 anos. Então eu gosto muito de falar da perspectiva das masculinidades como um gênero de extremos. Não tem lugar no pódio para todo mundo. Então a gente está construindo, tentando achar um lugar e achar um equilíbrio para essa construção. E falar das masculinidades negras, eu acho que era um dos recortes que a gente precisava fazer. A gente fez também sobre paternidade, que é um dos principais gatilhos de transformação para os homens. O homem que é pai, eu sou pai, a gente tem aquela chance de rever e entender se a gente quer reproduzir o que a gente aprendeu ou se a gente quer ensinar coisas novas para os nossos filhos. E a gente falou sobre masculinidade LGBT, a gente falou sobre o silêncio dos homens, né, que é o próprio nome do filme. A gente ouve voz de homem o tempo inteiro, a gente ouve os homens falando alto e falando muito sobre futebol, sobre carreira, mas dificilmente a gente vê os homens se implicando no que falam, falando sobre medos, anseios, inseguranças. Então, o nome do documentário vem daí, o nome do projeto vem daí. Eu acho que a gente precisa acabar com essa restrição emocional, conseguir falar, conseguir ouvir as mulheres, até porque a gente precisa construir uma sociedade melhor, mais equânime, e eu acho que o caminho precisa abarcar todo mundo que está nela. Isso mesmo. Bruno Barros. Ismael, eu queria saber de você, quando a gente fala para uma criança, para um menino, que homem não chora, que tipo de ser humano a gente está pondo no mundo? Quando a gente passa um recado desse, primeiro a gente está dizendo que isso não cabe a um homem, que ele pode ser menos homem se ele fizer isso. Então, e a gente está construindo uma coisa que vai gerar marcas lá na frente. Os meninos, em geral, não são ensinados a cuidar quando eles são pequenos. A gente está incentivando os meninos a correr, a competir, não precisam se cuidar, pode estar sujo, o menino é assim mesmo, enquanto as meninas a gente está ensinando, a roupa precisa estar assim, precisa brincar de casinha, mamãe e filhinha. 20 anos depois, quando o cara não sabe cuidar nem de si, nem do outro, ele é cobrado por isso. Então eu acho que uma das coisas que a gente precisa ensinar é que os homens precisam nomear sentimentos, serem capazes de nomear coisas além de raiva, amor, coisas básicas, saber o que é frustração, entender como lidar com ela, e isso vai gerando outras questões. A restrição emocional, muitas vezes, também resulta na falta de diálogo. Muitos homens usam a violência quase como se fosse uma linguagem para impor suas vontades,
quando se eles soubessem conversar, se implicar nas conversas, talvez a gente tivesse índices bem menores de feminicídio, por exemplo, que o Brasil é o 5º maior país no índice de feminicídios no mundo. Você sabe, uma das coisas que eu gostei muito no documentário, tem frases ótimas, uma das frases muito bonitas é: a dor que o homem sente é a dor que ele acaba provocando. Tem a promotora que tem um grupo de reflexão com homens que atuam com violência dentro de casa e tal, e tem o depoimento de um jovem que se diz um ex-drogado e que abusava da sua mulher, que era muito agressivo e tal, e que no decorrer desse grupo reflexivo sobre os homens, ele consegue sair disso. E ele fala muito bem, é muito tocante, porque a promotora, ela inclusive dá um resultado muito positivo. Qual é o resultado que ela dá desse grupo? Você lembra? Sim, a promotora é a Gabriela Mansur, do projeto Tempo de Despertar, aqui de São Paulo, que inclusive virou lei estadual. Nos grupos reflexivos que são comandados por ela, os homens enquadrados na Lei Maria da Penha são obrigados, como parte da pena, a irem para reuniões que reúnem homens e reúnem psicólogos, cientistas sociais, e eles são convidados a ouvir, a expor, a aprender a dialogar. Entre os homens que participam desse grupo, o índice de reincidência em casos de violência contra a mulher caiu de 65% para 2%. Então, isso, em última instância, evita a morte de uma mulher, evita novos casos de violência. Então, são mecanismos que precisam ser replicados nacionalmente. Então, eu acho que é uma das conversas que a gente considera urgente do documentário e a gente fez questão de ter. Eu brinco, até tem um trechinho no documentário que fala que falar sobre as masculinidades não é a coisa mais urgente dos problemas que a gente tem, mas com certeza perpassa todos os problemas urgentes que a gente tem. É isso mesmo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi ótimo. Vem para o Rio para a gente conversar mais um pouco. E eu queria assinalar também que o documentário é cheio de dados, então ele é muito informativo do ponto de vista concreto e tem uma narração magnífica, fantástica, adorável, de Ícaro Silva, que é uma das pessoas que a gente mais gosta aqui no Rio. Foi um prazer, Ismael. Até a próxima. Prazer é meu. Bom, para quem quiser assistir, o documentário está no canal do YouTube, www.youtube.com/Papo de Homem. Espero que gostem e agradeço tanto ao Ícaro, que topou narrar, quanto à ONU Mulheres pelo apoio institucional. É importante que essa conversa exista e ganhe cada vez mais alcance no Brasil. Maravilha, Ismael. Vamos lá conversar então com a Letícia Maia, que é nossa nutricionista, porque amanhã é o dia da nutricionista, do nutricionista, enfim, é o seu dia também, além do Jackson do Pandeiro. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha só, se nutrição como resultado dá isso, eu acho que está bem. Você sabe que vocês estão com o aplicativo, né? Isso, aplicativo Armazém da Saúde. E eu adoro essas coisas de nutrição. Qual aplicativo? Aplicativo Armazém da Saúde. Só digita Armazém da Saúde? O aplicativo está disponível na versão Android, né, na iOS e também na versão Windows. Eu baixei, imagina, fiquei curiosíssima, fui lá. Aí você faz umas compras. Aí você compra, e aí o aplicativo diz para você se o que você comprou é legal. Tipo assim, tá bem, não, essa carne que você comprou não é processada, tá legal. Isso daí tá não sei o quê, e de repente, quem sabe nas suas próximas compras você não comprará nenhum alimento ultraprocessado. Digo, gente, que alimento ultraprocessado eu comprei? Eu estava crente que eu não tinha comprado nada. Eu comprei polvilho doce, polvilho azedo, assim, achei... O que era? Leite de coco. Olha! Ah! Você sabia que é um alimento ultraprocessado? Luciano, fiquei impressionadíssimo com esse aplicativo. O leite de coco ele pode ser um alimento ultraprocessado ou não, né? Não, se eu não for comprar no supermercado, mas eu comprar no supermercado não tem como, né? Isso é uma questão, vidrinho, né? Isso é uma questão de gerar muita dúvida, né? E eu adoro leite de coco, é uma coisa que eu como assim, ó.
isso é um ponto que gera muita dúvida. O que é um alimento ultraprocessado? Né? O alimento ultraprocessado, essa é uma classificação que é utilizada pelo Guia Alimentar da População Brasileira, né? E que é justamente respeitando o grau de processamento do alimento. Quanto mais processado, quanto mais industrializado, se tiver presença de aditivos químicos, é um alimento ultraprocessado. E aí, no aplicativo, quando você faz a seleção, né, dos seus alimentos, quando você vai fazer a sua compra, e sempre que tem a presença de um alimento ultraprocessado, no feedback, o usuário vai receber essa informação. Olha, suas compras estão legais ou não, né? Vai depender do que foi escolhido. O que eu faço? Eu paro de tomar leite de coco? Não, palavra de honra, porque eu estava me achando, tomando leite de coco com chia, achando que era muito bom. Não, tem leite de coco que não é ultraprocessado. Existem algumas marcas que são os alimentos, né, que trabalham sem adição de conservantes, de corantes. O leite de coco ele pode ser feito em casa também. Né? Como é que faz o leite de coco? Você bate o coco mesmo. Você bate o coco e extrai. Dá um pouquinho, filtra, né? Depois pouquinho muito mais de trabalho. Mas eu acaba com a nossa alegria de comprar um vidrinho e acaba. Vira um pesadelo, entendeu? Vira aquela coisa, tem que comprar o coco, tirar o coco, abraçar o coco, enfim. O alimento ultraprocessado hoje é um problema de má alimentação, não só no Brasil, como no mundo, né? E o aplicativo Armazém da Saúde, ele procura trazer essa informação para a população, né? Como ter uma alimentação saudável, como fazer boas escolhas alimentares com vistas à prevenção de câncer, né? O aplicativo ele é uma ação educativa de promoção da alimentação saudável, com foco na prevenção do câncer. E a gente trabalha, né, com a classificação de alimentos alinhada ao guia Alimentar para a População Brasileira. Eu queria que você falasse bem do guia, porque a gente fala bem do guia aqui, mas eu queria que você falasse. Ele é o máximo, esse guia, não é? O guia é o máximo. É o máximo. O guia, ele, nesse formato de classificação de alimentos, ele foi publicado em 2014, né? E aí ele veio com uma proposta totalmente nova em relação àquela que era trabalhada anteriormente, né? do que era entendido como uma alimentação saudável. E hoje a gente já sabe que quanto menos processado o alimento, melhor, né? O alimento saudável é aquele que não tem presença de aditivos químicos, que não tem conservantes, que não tem corantes. Né? O que é uma alimentação saudável? O que é um alimento saudável? O alimento in natura, o minimamente processado, né? Tipo o quê? Arroz, feijão, frutas, que, assim legumes, mesmo passam verduras. por um processo, eles são processados de alguma forma, mas não são ultraprocessados. Você colhe, você descasca o arroz. Exatamente. Né? Eles são processados no sentido de favorecer o consumo. Né? É como era antigamente. Estou errado? Antigamente você não tinha biscoito recheado, exatamente. Você não tinha o almoço Cheetos, na casa da vovó, né? O biscoito caseiro feito em casa, aquele bolo do lanche da tarde. São alimentos. Com base nisso, eu tenho uma curiosidade, assim, desculpa te cortar, mas é porque antigamente a gente fala que as pessoas se alimentavam melhor. Aí também tem uma outra corrente que fala que hoje em dia, com toda essa informação que a gente tem, globalização, a gente está se alimentando melhor. Mas tem toda essa quantidade aí de alimentos processados, cresce cada vez mais a indústria. É verdade que antigamente a gente se alimentava melhor ou é verdade que hoje em dia a gente está se alimentando melhor? Ou depende da bolha que você vive? É verdade que a gente antigamente se alimentava melhor, né? O que a gente observa hoje? Infelizmente, o brasileiro ele vem trocando, substituindo os seus alimentos tradicionais, regionais, por alimentos ultraprocessados, né? A gente observa que o consumo de feijão, por exemplo, vem diminuindo entre a nossa população. O feijão é um alimento extremamente saudável, rico em fibras, né? A gente sempre recomenda o consumo de feijão. E aí as pessoas passam a consumir o quê? Os alimentos prontos para aquecer e consumir. Aquele que você compra na prateleira do supermercado. A lasanha e o sorvete. A lasanha e o sorvete. E o refrigerante. Né? A gente compra uma lasanha, né? A gente tem a possibilidade de comprar uma lasanha que vale até daqui a um ano. Né? E elas são baratas, né? Esse aqui é barato. Esse é o grande... Para uma lasanha ter o vencimento em o que tem ali de veneno? É uma pergunta que a gente se faz, né? O que tem ali dentro que faz o alimento durar tanto? Se a gente for ler a lista de ingredientes, uma porção de nome esquisito, de nome estranho, que a gente não consegue nem sequer né, reconhecer o que é aquilo. Eu não sei se foi uma Se você for preparar uma lasanha em casa, você não vai usar aqueles ingredientes todos que estão ali. Você vai usar a massa, você vai fazer um molho de tomate com tomate caseiro.
Esse guia da saúde do brasileiro, o guia da alimentação da população brasileira, a gente encontra no site do Ministério da Saúde, se não me engano. Isso, É uma exato. coisa que a gente deve consultar sempre. Quando a gente está falando de prevenção de câncer ou inclusive de pessoas com câncer que devem se alimentar melhor para tentar fazer com que a cura realmente se processe, a remissão, tudo isso, quais são os conselhos que você, no INCA, tem na sua prática? A alimentação do paciente com câncer, ela, em alguns momentos, ela pode sofrer, né, assim, algumas mudanças por conta do tratamento, algumas restrições, o uso, né, de alguns suplementos. Mas, de uma forma geral, a orientação para aquele paciente que já teve um dia o diagnóstico de câncer ou para a prevenção do câncer é basicamente a mesma, né? Que o que é? É basear a sua alimentação nos alimentos minimamente processados, nos alimentos in natura, frutas, legumes, verduras, cereais integrais, uma alimentação rica em fibra, uma alimentação protetora, né, contra o câncer. E aí, a gente, voltando um pouco ao aplicativo, a gente tenta passar todas essas informações mediante a uma situação corriqueira do dia a dia, né? Que é você ir ao mercado, você selecionar os seus alimentos. Não, ele é bonitinho, né? Ele um desenho dele, é todo bonitinho. O Armazém da Saúde é uma ação educativa, né, de promoção da alimentação saudável, que já era realizada desde 2006 no INCA. Só que até 2017 ela acontecia na forma física mesmo. A gente montava um cenário, né, de um armazém mesmo, com alimentos cenográficos, e aí o usuário ele entrava no armazém com a sua bolsinha de palha, selecionava os alimentos e, quando chegava no caixa, ele recebia um feedback do caixa, né, que era um profissional treinado, capacitado para passar, né, transmitir as informações de prevenção de câncer. E aí, hoje, o que a gente tem é todo mundo usando o celular, todo mundo com acesso ao celular, e a gente teve a ideia de fazer um aplicativo, né, para capilarizar melhor a informação. Um aplicativo, né, tem uma capacidade, né, tem uma capacidade de chegar, né, a informação muito mais fácil do que uma ação pontual, né, ou de uma informação físico. solta que você tem que ir lá. Hoje em dia, todo mundo fica o dia inteiro no celular. No celular. E aí, no ambiente do aplicativo, a gente tentou torná-lo o mais próximo possível do que era a versão física, né, do armazém. E aí a pessoa entra por dentro do armazém, e aí tem a prateleira, né, tem as prateleiras com as opções dos alimentos que ele pode selecionar. E aí, ao final da compra, ele recebe o feedback, né, em relação ao consumo de bebida alcoólica, de carne processada. Eu achei que eu porque eu eliminei tudo isso, né? Bebida alcoólica, não imagina, não comprei, não sei o quê. Estava me achando muito bem quando apareceu esse quando leite se deparou com leite de coco. Olha só, a gente tem uma outra realidade, que a gente está falando de alimentos saudáveis. Vamos lá, tomate, legumes, não sei o quê, tudo cheio de agrotóxico, Luciana. O que a gente faz com isso? Isso são cancerígenos, não são? Ou não? Os estudos, né, eles mostram uma evidência da relação do agrotóxico com o câncer na exposição ocupacional, né, naquele produtor que está no contato direto ao produto. Em relação ao consumo de alimentos, o que a gente sabe? O alimento produzido de forma convencional, né, que é aquele que usa o agrotóxico, a gente não consegue remover a substância, né, desse alimento. Existem algumas... Nem quando, por exemplo, o tomate, se você tira a casca do tomate, você não remove? Não, existem algumas substâncias de ação sistêmica, né, no alimento. Eles penetram no alimento e a gente não consegue remover, né? Já tiveram algumas notícias, né, de que descascando o alimento ou deixando em molho em bicarbonato ou alguma outra solução, que seria possível remover o agrotóxico. Você consegue até remover parte do agrotóxico, né, aquela na superfície do alimento. Agora, o agrotóxico que está dentro do alimento, que penetrou no alimento, na terra, a gente não consegue remover. remover. Está alimentando o Agora, vegetal. ainda assim, é preferível consumir um alimento produzido de forma convencional a substituir esse alimento por um alimento ultraprocessado. Claro. Porque, apesar da presença do agrotóxico, o alimento ele possui uma série de substâncias, presença de fibra, vitaminas e minerais que protegem contra o câncer. Nós tivemos, acho que foi uma química aqui que disse qualquer rótulo que tenha mais de 5 ingredientes, não compre. Entendeu? Sal, açúcar, não sei o que, já está demais.
mais de 5 ingredientes, não compra, porque é ultraprocessado demais, né? E uma dica para tentar fugir um pouco, né, da maior exposição ao agrotóxico é sempre preferir os alimentos da safra, né, aqueles alimentos que estão na época. Ah, mas como é que a gente vai Os alimentos saber? Tá na próximos à época do sua tomate. região. Você sabe, sim. Até eu o não preço. sei, não. O preço já diz para você. Ah, Né? Quando, você pode reparar que quando o preço do tomate está muito elevado é porque está fora de época. Né? Comer um morango em dezembro né? Não é uma fruta característica do calor. As safras elas estão mais largas, né? Antigamente tinha 1 mês e meio, 2 meses. Hoje em dia elas já conseguem. Tem uma coisa que eu queria perguntar para você antes que eu esqueça, que você não pode ir embora, que é o seguinte. A gente sabe que carnes processadas, enfim. Aí eu fiquei assim, por exemplo, no Brasil, no Nordeste, carne seca. Um horror. Não, é porque eu gosto, eu só me preocupo com as coisas que eu gosto. Carne seca é um horror, porque é defumada, cheia de... Não é uma maravilha? A carne seca mesmo ou carne de sol? Não, carne seca, gente. A carne seca... Você faz carne de sol na sua casa? Não, mas compra pronta. Geralmente são carnes também com alta concentração de sal, né? Até como método de conservação, acaba se usando muito sal. Tem uns químicos lá, não tem? A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica a carne processada no mesmo grupo do tabaco. Gente, tá vendo? O que isso quer dizer para a gente? Né? Assim, que não existe dúvida que o consumo de carne processada aumenta o risco de ter câncer, assim como a exposição ao fumo aumenta. Então, tem uma coisa gravíssima que eu preciso perguntar para você, porque as carnes processadas têm as carnes defumadas, que estão nesse grupo, as embutidas, que são as salsichas, linguiças, salsichão, etc. E uma coisa gravíssima, que eu fiquei assustadíssima, que são as carnes grelhadas. Churrasco. A carne grelhada não necessariamente é uma carne processada, né? Se a gente pensar no churrasco, a linguiça do churrasco, aí sim, é uma carne processada. Bem. Mas carne grelhada, tudo bem. Existem algumas formas de preparo, né? Eu sabia. Tinha certeza que ia acabar comigo. Que aumentam a concentração da produção, de alguns compostos com potencial carcinogênico, né? As formas de preparo que utilizam calor seco de uma forma geral, que é o churrasco, que é aquele na brasa, né? A fritura, são formas de preparo que aumentam a concentração da produção dessas substâncias. A forma mais saudável é a cozida, né, que usa calor úmido. Agora, existem algumas estratégias para a gente reduzir a produção dessas substâncias e poder consumir esses alimentos, né, de uma forma não tão usual, né, mas com alguma periodicidade. Então, por exemplo, quando vai fazer uma carne no churrasco, né, a gente orienta que não faça em peças muito grandes, né, faça uma porção de carne um pouco menor, porque se o volume de carne é menor, ele leva menos tempo, né, para assar, e é menos tempo exposto, né, a uma quanto mais elevada passada, temperatura. pior. Quanto mais passada, é pior. Você fazer um pré-preparo nessa carne, submeter alguns minutos no micro-ondas, fazendo tipo um pré-cozimento, é uma forma de reduzir a produção dessas substâncias. Eu sabia. Enfim, vou fazer um intervalo para me recuperar dessas notícias todas. A gente volta já já. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura e Bruno Barros já está com a interatividade pronta para mostrar. Estou aqui, olha, agora a gente tem essa novidade, Vera Barroso. O Décio, nosso cinegrafista, vai trazendo o telespectador até a gente para saber o que vocês aí em casa estão achando do programa de hoje. Vamos ver? Vamos aí. Primeira mensagem do Walter Miquita. Viva Jackson do Pandeiro, viva Xangai, viva Elomar e viva o Sem Censura. Viva, Walter, valeu pela sua mensagem. Tem o Jomilson de Pernambuco, casamento perfeito de violão, voz e alma. Só o Sem Censura para nos proporcionar um fim de tarde desse. Lindo demais. Valeu, Jomilson. E tem uma próxima mensagem última da Jurema Brum Barreto, participa sempre aqui do programa. Valeu, Jurema. Que programa lindo este de hoje, literatura, música de altíssima qualidade. A voz dessa linda cantora é um afago, que lindo, parabéns. Valeu, Jurema, pela sua participação no programa de hoje. Daqui a pouco a gente tem mais interatividade, lembrando que no final do programa tem um bloco exclusivo na internet, no Facebook. Vera Barroso. Maravilha! Parabéns, Décio. Você manipulou essa câmera de lá para cá como ninguém. Foi lindíssimo. E a gente está inteiramente de acordo com a Jurema, a Joelma. A voz da Rebeca é um presente de Deus. Obrigada. E o violão do Ricardo também não é mau, não.
É muito bom. Olha só, a gente tem mais uma participação da Cate lá no Rio Centro, na Bienal do Rio. Cate, é com você, meu anjo. Fala aí. Oi, Vera, voltei. Tinha que voltar, Vera, pelo menos no finalzinho do programa, para convidar você, o Bruno, os convidados também do programa e o público que está assistindo para vir à Bienal do Livro, que fica até o dia 8, até o outro domingo. Cerca de 600 mil pessoas são esperadas aqui na Bienal durante toda essa semana. E o melhor de tudo é que dá para a gente se programar. Se a gente for na programação da Bienal, as pessoas podem encontrar lá os autores preferidos, aqueles livros que vão ser lançados. E a gente tem que dizer também que é uma Bienal da diversidade. Aquela Bienal em que você vai encontrar todo tipo de obra, todo tipo de autor, e você se sente muito em casa quando você chega aqui. Até porque o primeiro pavilhão, Vera, quando a gente entra, é o pavilhão das crianças. Tem toda uma interatividade, uma experiência meio que sensorial, tem um livro que você pode tocar, tem muito contador de história, muita gente aqui fazendo também malabarismo, e depois a gente percorre os outros pavilhões e vai encontrar jovens, adultos, todo mundo disposto a ouvir as histórias e participar. A TV Brasil, ao longo de toda essa semana, como eu falei antes na entrevista com o Laurentino Gomes, vai estar presente. A gente montou, Vera, um estúdio lindo aqui no mezanino do Pavilhão Verde e a gente vai dar todas as informações para vocês. Nesse meio tempo, quem foi que eu encontrei aqui na Bienal? Um dos maiores quadrinistas do país, absolutamente premiado, Gabriel Bá, e eu capturei para entrar no Sem Censura. Gabriel, você veio só hoje aqui? Eu vim só hoje, primeiro dia da Bienal. Vou participar mais tarde de uma palestra sobre mídias e telas e livros, que é sobre adaptações, junto com a Rachel Lippincott, uma autora que tem um livro que chama 5 Passos de Você, que foi transformado num filme, e o meu Umbrella Academy, que foi transformado numa série. E estou muito feliz de voltar para a Bienal. E por falar nisso, com a importância dos quadrinhos, tanta gente que ama quadrinho nesse país, tem tido muito desenvolvimento, investimento nessa área? Olha, eu acho que os quadrinhos no Brasil estão crescendo muito em variedade, em, como você falou, diversidade, temas diferentes, muitos novos autores, autoras, né, pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que isso aí está crescendo muito. A Bienal sempre foi um lugar muito atraente para os quadrinhos, tanto para as crianças quanto para os adultos também, que estão descobrindo histórias mais complexas e profundas nessa linguagem, e só pode crescer. Então eu acho que a gente vai continuar produzindo e vendo até onde isso vai chegar. E para estimular quem está em casa assistindo a gente e quiser, por exemplo, participar como quadrinista, ou seja, puxa, eu desenho tão bem, sou um grande ilustrador, como será que o Gabriel Bá começou nessa história? Olha, todo mundo começa do mesmo jeito, começa contando histórias pequenas, você pode contar a sua própria história, como foi o seu dia, o que você acordou e fez, e até sair de casa. Começa pequeno porque a história em quadrinho ela é mais que o desenho, ela é a história. Né? Então, você precisa começar contando histórias. Muita gente entra nos quadrinhos por causa do desenho, se apaixona pelo personagem, né? pela parte gráfica, mas é a história que vai levar isso adiante. Então, começa contando pequenas histórias suas, da sua família, do seu bairro, da sua escola, e aí isso vai crescendo para a sua cidade, a sua comunidade, os seus amigos, e aí isso aí não tem limite. Então, continue desenhando, desenhe todos os dias e comece a contar histórias o quanto antes. Já está voltando para São Paulo? Volto amanhã cedo para São Paulo. Então, boa sorte para você. Que bom que você veio aqui visitar a gente no Rio de Janeiro e participar da Bienal. Vamos convidar o pessoal para ficar? Vamos. Gente, venham para a Bienal também. Venham todos para a Bienal. A gente está vendo aqui que vai ser um grande sucesso ao longo dessa semana. Gabriel Bá, boa viagem para você. Muito obrigado. É sempre um prazer vir aqui. Gente, nós terminamos a nossa participação no Sem Censura de hoje. Vera Barroso, Bruno Barros, é a TV Brasil na Bienal 2019, no Rio de Janeiro. Maravilha, Cátia. Boa sorte. Até a semana que vem, então, você vai estar aí todos os dias. Deixa eu, então, ir terminando o programa com
a Rebeca e o Ricardo. Me diz uma coisa, você está preocupadíssima com a alimentação? Sim, sim. Desde o início da gravidez eu estou fazendo acompanhamento com uma nutricionista. Que legal! E agora, até o 5º mês, só ganhei 2 quilos. Quer dizer, provavelmente eu emagreci e Olivia que está ganhando peso. Uau, que chiquérrima! Muito lindo, muito lindo. Agora a gente podia terminar o programa com... Só perguntar, a gente vai falar ainda no Facebook, mas eu vou pedir para eles terminarem com a música, a gente vai voltar para saber se realmente chá e café com leite dá câncer. Ai, meu Deus do céu. É terrível tudo isso. Vamos terminar com música então, vamos lá, Ricardo. Continua mandando mensagem, faz consulta na internet que ela vai responder. A gente vai voltar tudo. só segunda-feira, né, Bruno? A gente não tem um Face hoje? Ah, não, na TV a gente volta na segunda-feira, tem um final de semana para descansar. Isso. Já tô em clima de sexta-feira, já relaxei aqui achando que acabou. Tchau. Não. Tchau, gente. Até já. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Para mais, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você longe de mim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Ah, não, eu quero mais outra. O que pode ser? Eita, violão de cordas tem essa peculiaridade da afinação. Cada música é uma afinação. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer... Eu não existo sem você, Ricardo. Ai, que foda. Declaração de amor ao ar. 1, 2, 3 e... Paraptutubau, 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 pipa, pipa do bau. Pipa, pipa do bau. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você.
Assim como o oceano só é belo com luar. Assim como a canção só tem razão se cantará. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você, que todos os caminhos que todos os caminhos me encaminham pra você. Gente, é o máximo. Vocês dois é um duo fantástico. Olha só, no Chega de Saudade eu tinha adorado porque, assim, vocês dão um toque ibérico no começo, fica uma coisa meio um fado. Aí, de repente, o violão dele quase que toca uma bateria. Marca um ritmo. Eu digo, gente, como é que ele consegue fazer isso no violão? Ele guarda um pandeiro e um tamborim. Mas é ali impressionante, dentro cara. do Tem violão aí ali. dentro, tem uns 3 ou 4 que tinham um contrabaixo agora no final. Eu digo, o que está fazendo contrabaixo aqui? Cara, impressionante. E você vai sendo desafiada com essa voz aí, para onde você quiser, você leva ela? Que coisa, meu Deus do céu. Eu acho que a Olivia tá ali dentro assim, né? Tipo, ela deve estar... Não, Olivia vai sair. Mamãe! Hoje não foi vai a primeira ser, vez que a gente sentiu ela chutar. Ela chutou 5 ritmicamente. meses, né? Ela ficou tensa porque tá na televisão, né? Acho que ela ficou com medo. Nada, Vamos ver o que o telespectador... acordou ela a música. Tá Ela achando? tava Tem a dormindo. Joelma. Joelma fala, Luciana, querida, que prazer em te ver agora no Sem Censura. Joana, eu falei Joelma. Parabéns pelo seu trabalho bonito e esclarecedor. Beijos. Valeu, Joana, pela sua mensagem. Pode rodar, tem mais mensagem agora. É da Adriane. E agora consulta. Ela quer saber quais os alimentos que recompõem a flora gastrointestinal, que deve ser evitado, e quais os alimentos que fortalecem a imunidade. Foge um pouquinho da questão da prevenção do câncer, né? Mas vamos lá, vou tentar. Não, de repente você tem um câncer de intestino. De uma forma geral, os alimentos que fazem o intestino funcionar, né, de uma forma adequada são os alimentos de origem vegetal, né? Frutas, legumes, verduras. Agora, esse é um caso muito específico. Eu preciso saber melhor. Como assim? Como é que ela botou? Ela queria saber os alimentos que ajudam a flora intestinal. Não, e a recuperação E os que prejudicam, os que devem ser evitados. Assim, tem que saber o que seria essa, né, assim, o porquê, né, dessa pergunta. Dessa pergunta, uma medicamentosa. Voltou, olha ali. Se foi alguma questão, alguma reação a algum medicamento que pode levar a uma diarreia, né, alguma intoxicação alimentar. Acho que ela está querendo saber, assim, a minha o bom interpretação, funcionamento do o intestino né? funcionar melhor, o que você deve comer, frutas, o que você legumes, não deve. verduras. A gente volta para aquela Gordura questão faz da, mal, né? da alimentação saudável. Né? O Bruno falou de uma coisa que eu adoro essa história, porque como eu como 7,5 litros de azeite por semana, mentira, estou exagerando.
Mas eu como muito azeite cru, esse negócio que as pessoas acham que gordura faz mal. Gordura faz mal. Durante muito tempo, a gordura foi tida como o grande problema da má alimentação, né? E hoje a gente já sabe que não. Depende da gordura. Depende da gordura, da qualidade da gordura. O azeite, por exemplo, é uma gordura de excelente qualidade, né? Agora, tudo a gente tem que ponderar a quantidade, né? Qual a quantidade que a gente vai usar da gordura, independente de ser uma, né, de boa qualidade ou, né, de uma gordura... Não, mas eu não cozinho com nada. Eu cozinho sem gordura e ponho azeite só para, no final, para ter gordura. É verdade que o azeite na frigideira faz mal? Eu Não, sempre faço pois essa pergunta. A gente faz as mesmas perguntas sempre, né? Durante muito tempo foi dito, né, que o azeite não era uma gordura ideal para fritura. Hoje em dia, parece que né, o pessoal que trabalha mais com a questão da técnica dietética, né, que é essa questão da culinária mesmo, já diz que não, que o azeite ele pode ser usado no preparo dos alimentos. Mas você antes estava falando que frituras não é uma forma ideal. A fritura, de uma forma geral, né, ela está dentro daquela questão que a gente estava discutindo antes das carnes. Da forma de preparo das carnes, né? Aí eu volto a puxar a sardinha para o meu lado, né? A questão da prevenção do câncer. Realmente, para a prevenção de câncer, fritura não seria o método mais indicado. Agora, claro que uma vez ou outra, né, você não tornar a fritura um hábito, né, e sim um consumo esporádico. É aquele negócio, batata frita, uma vez por ano. Agora... Então, gente, vocês riem, mas por que não? Por que mais do que isso? Porque é bom demais para ficar uma vez por ano só. Sim, mas nada eu tenho uma curiosidade. Não, e o tal do chá e do café de chocolate, pelo amor de Deus? Eu quero também saber depois de bebida alcoólica em relação ao câncer. Então, vamos lá. Vamos começar pela bebida alcoólica. Vamos começar pela bebida alcoólica ou pela bebida quente? Como você quiser, pode ser pelas damas, vai, pelo café. Vamos lá. Isso é bom, foi bom você tocar nesse assunto e eu ter a oportunidade de esclarecer, né? Não é qualquer bebida quente que aumenta o risco de câncer. Na verdade, o que aumenta o risco de câncer é uma bebida quando consumida em temperaturas elevadas, superior a 65 graus, né? Quando a gente toma um cafezinho, por exemplo, se ele estiver muito quente, encostou no lábio, na ponta da língua, a gente, na mesma hora, afasta, né? E aí não consome, naquele exato momento, o café. O grande problema é o chimarrão. Mas não é a erva mate do chimarrão, e sim a forma como o chimarrão é consumido, que é uma bebida consumida numa temperatura muito elevada, geralmente acima de 65 graus. De 60? Quem tem o hábito de consumir o chimarrão, né, na região do sul do país, diz que consome em temperaturas bem elevadas. Eu, por exemplo, meu café com leite é fervendo. E qual é o problema, né, do chimarrão? A bomba de chimarrão, né, aquele canudo metálico pelo qual, né, é consumido o chimarrão, ele joga o líquido lá atrás, né, numa porção da cavidade oral, né, da parte superior do esôfago, que é uma região que ela tolera temperaturas elevadas. E aí, essa exposição, né, de forma repetitiva, né, repetida, nessa região, vai causando lesões e aí pode gerar um câncer de esôfago. Agora, o cafezinho, o café com leite quente, né? Posso continuar tomando meu café com leite quente? Pode continuar tomando sem problema, fica tranquila. Agora que a gente tá proíbe o álcool dele. Aquela bebidinha, sábado à tarde. Bebida alcoólica, né? Vou dar uma má notícia. Para a prevenção de câncer, não existe nível seguro de ingestão de bebida alcoólica, independente da qualidade, se é cerveja, se é uísque, se é vinho. O problema é o álcool, né? O álcool ele aumenta as chances, né, de desenvolvimento do câncer, diferente da doença cardiovascular, né? Durante muito tempo foi dito que uma dose para mulher e 2 para homem até tinha um efeito protetor, né, para a doença cardiovascular, mas para o câncer a gente não observa essa proteção. Qualquer quantidade de bebida alcoólica aumenta as chances de desenvolver câncer. Eu fiquei com o meu café com leite. Olha aí, até a Vera Lúcia Carvalho, ela está amando o programa. Esse casal, meu Deus, maravilhoso, parabéns. Beijos a todo mundo foi o que foi, beijo a todos. Quanto à nutricionista falando a verdade pura, e nós sabemos. Isso mesmo, aqui é sem censura. Eu acho que tem mais uma mensagem, né, Flávio? Tem, da Isabel Carvalho, parabéns TV Brasil, presente na Bienal do Livro 2019. Cultura e conhecimento engrandece o ser humano. Parabéns sem censura. Valeu, Isabel. Essa foi a última mensagem. Então tá.
Então, vamos agradecer a todos os telespectadores que gostaram do programa, os que não gostaram também. A gente espera rever vocês breve, que Olivia tem um nome lindo, que nasça muito bem. Obrigada, Luciano, foi maravilhoso. Bom fim de semana a todos, a nós também, com né? água e sem fritura. Com água. Parabéns.